Uma história que teve um começo brilhante, mas um fim triste e deprimente. Já imaginou você chegar numa parte da sua carreira e chegar a ser comparado com Pelé, Garrincha, e logo após disso falecer? Bom, essa é a história de Denner, um craque meteórico. Oportunidade. Olha o golaço do Denner. Português ganhou de 2-0 e ganhou o título. Arisco barbaridade contra o Grêmio. O final da taça. 4-0 para a Portuguesa. 25 de janeiro de... Nascido dia 2 de abril de 1971, Denner Augusto de Souza vinha de uma família humilde e, após perder o pai aos 8 anos de idade, ele e seus irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar a mãe. Uma história que é uma realidade em várias famílias do Brasil inteiro, nos dias atuais inclusive. Por isso, apesar de ter entrado para as categorias de base da Portuguesa aos 11 anos, em 1986, precisou sair para ajudar nas despesas de casa. Denner estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite jogava alguns campeonatos de futsal pelo Colégio Bilac. Ele ganhava um certo cachê por jogar à noite nesses campeonatos de futsal e em vários desses campeonatos ele saía campeão com o colégio. Ele ainda teve uma breve passagem pelo São Paulo em 88, mas não deu muito certo e após 2 meses ele retornou para sua casa. Ainda em 88, aos 17 anos, ele voltou para as categorias de base da Associação Portuguesa de Desportos. E não demorou muito para o técnico da equipe profissional da época, José Wilson, levar o jogador para estrear entre a equipe principal. E após se destacar na base e ganhar alguns títulos por lá, ele oficialmente estava na categoria oficial da Portuguesa, que na época era um time que brigava constantemente ali no meio, para cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E no mesmo ano, ele ainda foi convocado pela primeira vez para defender as cores da amarelinha, a seleção brasileira de futebol. Isso só mostra o quanto ele já estava fazendo sucesso em território nacional. No jogo contra a Argentina, em Buenos Aires, naquele ano, ele entrou no finalzinho do jogo, mas quando entrou foi responsável para iniciar a jogada do terceiro gol do Brasil naquela ocasião. A estrela da Portuguesa, o Denner, ainda foi responsável por fazer o que é considerado até hoje o gol mais bonito do estádio histórico do Canindé. Olha, do outro lado se mete Bentinho. Toca Denner no meio da caneta do Índio. Parte Denner pra cima da cara do Santos. Olho no lance. É da Portuguesa. Confira comigo no replay. Foi um golaço de craque. Um gol de placa no Canindé. Ele jogou pela Portuguesa até 93, quando foi emprestado para o Grêmio por 3 meses só. Com 22 anos, o jovem atleta já tinha status de craque nacional e foi na equipe gaúcha que ele conquistou seu primeiro título como profissional. Lá no Grêmio ele participou de 28 jogos e fez 4 gols. O Grêmio quis comprar o Denner após esses 3 meses, mas não tinha dinheiro para pagar o passe da estrela lá do Brasil. Então ele retornou para a Portuguesa, onde participou do Campeonato Brasileiro daquele ano, no qual a Portuguesa ficou em 9º colocado. Em 94, Denner foi emprestado mais uma vez, só que agora não para o Grêmio, mas para outro gigante brasileiro, para o Vasco da Gama. Lá ele conquistou não só a Taça Guanabara, mas também a paixão da torcida cruzmaltina. Todo mundo gostava do Denner naquela época. Ainda pelo Vasco, Denner fez uma excursão com o time para a Argentina num amistoso contra o clube Newell's Old Boys e recebeu elogios, sabe de quem? Maradona. El árbitro, el comienzo del partido y la pelota que ya tocó Maradona. Cerca pierde peso. Todavía Scoponi no participó. Ay, qué habilidad la de Denner, ay, qué habilidad, qué buena jugada de Denner, por favor. Scoponi a una jugada fantástica de Denner. No fue gol, Quique, como vimos todos por la magnífica tapada de Scoponi. Mira. Tenía más amague que un tero, te digo, ¿eh? Impresionante. La pelota para Maradona. Maradona, está garantizado. Ahí va. Maradona al piso. Se enoja Maradona. Se enojó con Luisinho. Otra vez Denner. Casio. Fuerte fue Basualdo. Denner. Sigue Denner.
Juega la pelota Leo, ahí va Diego, buen enganche de Diego, Torres lo bajó, le comete, uy, fíjate, mira, le hace la bicicleta, dice, ¿qué querés que haga? Yo busqué la pelota. Ele fez questão de cumprimentar e elogiar o jovem atleta pelo seu talento. No Vasco, Denner atuou 17 jogos e marcou 5 gols. Um fato curioso é que na época a torcida do Vasco fez uma música especial pro Denner, comparando ele com alguns craques do futebol mundial. A canção era a seguinte: é cafuné, o Denner é a mistura do Garrincha com o Pelé. Pelo menos é isso que traz os jornais daquela época. E Denner acabou fazendo seu último jogo dia 17 de abril de 1994. Empatou 1-1 com o Fluminense pelo quadrangular final do Campeonato Carioca. Ele foi expulso nessa partida e retornou mais cedo para São Paulo. Se reencontrou com os amigos, com a família e também com os dirigentes da Lusa e do Stuttgart. Isso mesmo, o Stuttgart da Alemanha. Naquela época, com as ótimas atuações em território brasileiro, o Denner estava sendo negociado para começar sua carreira em território europeu no Stuttgart da Alemanha. Seria um início perfeito para ele começar a se adaptar com o futebol europeu, mas acabou não acontecendo. Até que na volta, perto das 5 horas da madrugada, seu carro, um Mitsubishi Eclipse com a placa DNR0010, chocou-se com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. O motorista, seu amigo Otto Gomes Miranda, dormiu no volante e perdeu a direção. Denner então morreu estrangulado pelo cinto de segurança, aos 23 anos. Ali, o futebol perdia um craque que prometia arrebentar o mundo inteiro. Denner deixou a esposa, Luciana Gambino, e os 3 filhos do casal. Denis, com 7 anos, Felipe, com 5, e Denner Matheus, com 3 anos. Até os dias atuais, se você perguntar para uma pessoa mais velha quem foi Denner, essa pessoa provavelmente vai o elogiar e passar minutos contando para você como que era mágico ver ele jogar e que se não tivesse acontecido o acidente, ele talvez tivesse se tornado um dos maiores nomes que o futebol brasileiro já viu. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que talvez não saiba.